Alô, criançada! Essa é mais uma história do acervo maldito. Mais uma lenda urbana pra vocês. Vocês já ouviram falar na lenda do corpo seco? Não? Mas provavelmente você já deve ter ouvido algo a respeito. Dizem que este recebeu o fardo em tornar-se corpo seco por ter espancado a própria mãe. Nada disso. Essa é uma variável que pertence à lenda de Adriano Lobo. Qualquer dia desses falarei sobre o lobo, se sobreviverem até lá, é claro. Por centenas de anos, a história do corpo seco tem sido distorcida. É natural que isso ocorra quando falamos de lendas. Mas, e se não for apenas uma lenda? Prepare-se para conhecer um dos segredos mais bem guardados. Uma lenda repleta de desgraças e podridão. A lenda do primeiro corpo seco no Brasil. Seu nome era Domingos. Dizem que este possuía em torno do peito um cinturão cruzado e repleto de munições que utilizava em suas garruchas e também em sua espingarda. Diziam que ele era de algum lugar de São Paulo, mas não se sabe com exatidão sobre as suas origens. O que se sabe é que Domingos foi um homem cruel, tanto quanto o demônio pode ser. Domingos, um homem estrategista, um caçador de homens, muito solicitado, inclusive por um nobre chamado Francisco Dávila. Este tinha como negócios a exploração e a escravatura. Enquanto Domingos, Domingos não era um simples homem de guerra. Não mesmo. Também não era mais um maldito homem movido pela ganância. Domingos era mais podre do que isso. A maldade esbanjava em seu coração. O prazer em desgraçar vidas corria em seu sangue. Dizem que em certa ocasião, Domingos havia sido contratado para pôr fim em uma tribo indígena que havia recusado servir em regime de escravidão a fazendeiros e coronéis de uma região. Domingos invadiu a tribo e não apenas degolou a todos por lá, como também abusou sexualmente de muitas mulheres. Dizem que durante os abusos, para saciar sua alma doentia, ele espancava e mutilava as mulheres enquanto as violentava. As crianças de colo, Domingos fazia questão em lançar para o alto e esperar pela queda em sentido à ponta de faca de sua espingarda. O choro da expressiva desgraça desses pequenos soava como música para os ouvidos de Domingos. Ninguém interferia nas decisões de Domingos, nem mesmo o próprio governo, o qual cedia seus soldados para que Domingos pudesse escravizar, torturar e destruir vidas. Domingos amava seu maldito desejo de destruição. Cometeu tantas chacinas que fica difícil saber quantas vezes ele trouxe desgraça aos povos. Mas amava tanto o que fazia que esqueceu de cuidar de suas terras. Eram muitas terras compradas com o sangue dos inocentes. E com isso acabou perdendo tudo. Aconteceu em torno do ano de 1695, quando os Domingos dizimava o quilombo dos Palmares. Naquele dia, poucos homens conseguiram escapar. O restante, covardemente espancados, torturados e violentados até a morte.
Domingos decepava mulheres e pendurava suas cabeças em mastros de madeira. Ria da carnificina desgraçada que dedicava aos seus semelhantes. Destruía sua própria raça pelo mero prazer em ser temido. Homens, mulheres, idosos e crianças, milhares de inocentes. Não poupava ninguém, exceto os que eram escravizados ou vendidos para escravistas. Tornavam-se prisioneiros de um demônio em pessoa, e todos, sem exceção, tiveram suas vidas destruídas, extintas e violentadas. Eram espancados até o dia de sua morte. E esse não foi apenas o trabalho da longa vida de Domingos, como também sua principal atividade, sua diversão, sua loucura colocada em prática. Bem velho, Domingos decidiu refugiar-se. Dizem que seguiu rumo a Piancó, na Paraíba. Com cerca de 90 anos e miseravelmente falido, Domingos, que jamais se arrependeu de seus feitos, agora se aproxima da morte. Mas este foi rejeitado pelo próprio diabo. Sim, nem mesmo no inferno ardente, onde se faz necessária a presença de carrascos possuídos pela maldade, não havia lugar para Domingos. Ele não pôde entrar nas trevas e nem mesmo na luz. Seu castigo tornou-se um corpo podre e vivente. O pouco de carne podre que lhe sobrou está misturada com seus ossos e fede podre. Tornou-se escravo da noite e vaga sem destino pelo mundo, fugindo dos gritos dos inocentes que ele dizimou. Nas raras ocasiões em que se alimenta, tem como dieta o seu cardápio os poucos vermes que consegue juntar, vermes que comem carniças. É esse seu alimento. Não bebe água, pois embora tenha sede, a água se transforma em terra seca em sua boca. Tornou-se escravo do próprio medo, tornou-se corpo seco. Diz a lenda que aqueles que se encontram com o corpo seco devem fugir para salvarem suas vidas. E isso é errado. O corpo seco teme a própria sombra, quanto mais a presença de um homem. Afinal, esse é o seu castigo, a desgraça a qual foi destinado a passar, e o prazo de validade é eternamente. Não se sabe ao certo quantos desses existem, nem menos quem foi o primeiro. Mas esse é o destino de todos aqueles que violam o direito sagrado de viver de seus semelhantes com tamanha crueldade. E essa história é apenas um pedaço do quebra-cabeça da lenda do corpo seco. É a história de um maldito miserável excomungado pelas trevas e pela luz, que tem sido orgulhosamente mencionado por alguns historiadores como Francisco Jorge Velho, o Bandeirante. E se você gosta de histórias de horror e de terror e lendas urbanas, então assine o nosso canal e fique atento a novas histórias. Lembre-se, ser mesquinho é o primeiro passo para tornar-se um amaldiçoado corpo seco. Não vai querer isso, vai?